Olá, Jacqueline. Estás boa? Está tudo bem? Muito obrigada mais uma vez aqui no canal. Há muito tempo que não falávamos. Bem-vinda mais uma vez, minha querida. Como é que vocês todos estão Obrigada. por aí? Obrigado, Carla. Carla, sim, estamos gravando esse episódio em meio a acontecimentos que eu acho que a humanidade imaginava que aconteceria, mas não estávamos preparados para o tamanho, né, do acontecimento. Em termos gerais, eu estou bem, os meus familiares estão bem, e Ok. eu estou tendo a oportunidade, Carla, de fazer uma grande pesquisa, assim, em termos de sutilezas, tá? Tenho feito algumas pesquisas para descobrindo que pessoas foram atingidas, que regiões foram atingidas. Espero que eu consiga trazer dados mais concretos assim, mas está existindo já uma duplicidade, Carla, de as pessoas que não foram afetadas se sentindo mal por estarem tão bem, estarem quentinhas e terem a bênção de estarem seguras, tamanha a quantidade de devastação que aconteceu em todo o estado, né? E eu acho que até tem a ver sobre o nosso assunto. Nós nos reunimos hoje para falar dos setênios de vida da criança. Eu Setênios. acho que tem uma conexão bem boa com tudo que está acontecendo no mundo hoje. Então vamos lá falar sobre os seténios, os principais seténios, que é, corrige-me se eu estou enganada, dos 0 aos 7, dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21. Então, Jacqueline, Exato. esclarece-nos então qual é a importância destes ciclos, 7 a 7 anos, na educação do ser humano. Qual é o papel dos Ó, pais também. nestes ciclos, nestes ciclos? Ótimo. Carla, eu acho que é importante que a gente defina a origem desse conhecimento, né, que se chama antroposofia. A antroposofia, ele é considerado um sistema que é espiritual e filosófico pelo filósofo Rudolf Steiner, ou Steiner. Ele traz uma visão bem detalhada desses setênios, e aí eu separei algum textinho, então eu vou pedir licença, porque eu vou olhar para vocês, mas eu vou conferir aqui as minhas anotações, tá? Tens toda a licença. Obrigada. É importante, então, que a gente entenda que dentro dessa filosofia a gente considera esse mundo físico, o mundo emocional, mental e espiritual da própria criança, né? Então, dos 0 aos 7 anos, que consideramos esse mundo físico, a gente tem uma principal, eu diria, uma linha de maior importância que é a criança precisa vivenciar como o mundo é divertido. Então, dos 0 aos 7 anos de idade, Carla, é importante que os pais tenham uma extrema conexão com essa criança, permitindo que essa criança brinque livremente. Então, é importante que os pais não façam aquelas atitudes de extrema prevenção, que seria quando a criança está andando em direção a algo que parece perigoso, a Uhum, maioria dos pais tem uma atitude de já assustar a criança e pedir para a criança parar e conter a criança, né? Nesse sentido, aquele indivíduo, aquela criança, que ainda pode ser até um bebezinho de 2, 3 aninhos, ela já começa a formar nesse sistema de personalidade dela essa não permissão à exploração. Então, dos 0 aos 7 anos de idade, é fundamental que a criança experiencie profundamente tudo que ela pode em relação ao desenvolvimento psicomotor. E quando eu falo psico, Carla, é muito importante que a gente dê acolhimento para a criança, por exemplo, quando ela cai, quando ela se fere, quando ela coloca lá o dedinho em algo que acaba machucando. E é importante que a gente permita que a criança vivencie essa experiência, que ela aprenda com a experiência e que a gente traga um viés divertido do fato, né? uhum, O Steiner separa, eu separei algumas para ser bem fiel à antroposofia. Ele traz assim, ó. Esse foco principal no desenvolvimento físico e sensorial, a criança então vai brincar com
diferentes texturas. Então, por exemplo, Carla, aí em Lisboa, em Portugal, vocês vivem as estações em extremidades também, né? Vocês vivem o muito frio e o muito quente. Exato. Nós aqui também, eu sou gaúcha, sou de Santa Maria, né, Brasil. Na região que eu vivo, a gente vive também o muito frio e o muito quente. E uma atitude muito comum dos pais no frio é coloca o chinelo, A pantufa. né? Bota a pantufa. É assim, não deixa a criança botar o pé no chão, né? Viver aquela experiência do pé no chão. Então, por exemplo, tem uma história muito interessante para contar das minhas filhas. Elas sempre foram conduzidas e criadas já com a ciência antroposófica, baseado também na ciência do início da vida da doutora Eleanor Luzes. E com todo o conhecimento que eu tenho enquanto terapeuta crânio-sacral, porque eu já estudava terapia crânio-sacral desde 2009. Nesses estudos da terapia crânio-sacral, nós estudamos muito a Gestalt e Peter Levine, que é a sumidade no mundo em relação à liberação do trauma. Quando eu entendo, Carla, como o trauma se faz, eu entendo como eu tenho que me comportar para evitar ou para amenizar certas situações traumáticas, né? Então, as minhas filhas sempre tiveram uma liberdade para escolherem a roupa delas e para sentirem a temperatura. Tanto é que hoje a minha filha de 8 anos, quando ela vai escolher a roupa que ela vai para a escola, ela tem uma necessidade de abrir a janela do quarto, aí ela tira a roupa dela, ela sente a temperatura no corpinho dela, no peitinho dela, sem nada, ela sente aquilo e ela sabe o tipo de blusa e quanto que ela tem que colocar. Quando ela tá ainda se sentindo insegura, ela bota uma roupa, a Carly vai para frente da casa e ela para um pouquinho, ela respira fundo e sente. Para ver se está bem, E ali, está e ali confortável. ela volta pro quarto e decide, não, hoje eu vou com tal roupa porque isso vai me deixar quentinha e segura. Para as pessoas de fora, elas podem pensar, nossa, mas com 8 anos? Vai Sim, ficar com com gripe. 8. Mas no sentido assim, Carla, ó, com 8 anos, a maioria dos pais acredita que as crianças não têm poder de decisão. A maioria dos pais acredita que com 8 anos sou eu que tenho que decidir que roupa a criança quer vestir, deve vestir. Nesse sentido, quando nós tolimos, tiramos a possibilidade de percepção da criança, é ali que a gente está impedindo um adulto que tenha maior capacidade de percepção, e isso vai bater lá na eficiência dele no trabalho, na eficiência dele ao lidar em situações complicadas e traumáticas, na qualidade de emoção que a criança vai ter para lidar com qualquer situação adversa em que ela tenha que decidir. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos vivendo a sociedade do consumo e a sociedade da incerteza, né? Que não está acontecendo só a partir de agora. Isso já vem sendo relatado desde 1960, desde a década de 60, a gente já sabe que o ser humano está perdendo um pouquinho a capacidade de segurança e de avaliação do que está acontecendo, Uhum. né? E isso tudo, Carla, começa no primeiro setênio de vida. Por exemplo, essa situação toda acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, existem muitas empresas, muitos empresários literalmente se aproveitando de um momento de tristeza e dor do outro para se alavancarem em sentido eu sou humanitário e ajudo o ser humano. E a gente sabe que não é real. A gente sabe que a visão de algumas empresas não é essa humanitária, mas de repente essas empresas precisavam se alavancar num sentido de, né, de ajuda, porque quem mais está ajudando, cara, não está tendo nem tempo de publicar isso. Não está tendo nem tempo de, né? Então, a capacidade que o ser humano que está no entorno tem de olhar para tudo que está acontecendo agora e de fato sentir o que está acontecendo e se colocar nas ordens da ajuda para ajudar aonde precisa de verdade, fica tudo muito perdido, fica tudo muito confuso. Então, por exemplo, tem abrigos que já tem muita roupa que ainda está chegando toneladas.
Tem abrigos que a gente já precisaria começar a se mobilizar para essas pessoas conseguirem entrar em altos mutirões, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer para todo mundo agora com esse exemplo que eu dei é que o reflexo de como nós temos a inteligência e a capacidade de percepção para lidar com uma situação que é extremamente caótica que nós estamos vivendo agora no Brasil, com o estado do Rio Grande do Sul, é uma reflexão de todos os indivíduos e tudo que nós vivemos do 0 ao 7. Porque do 0 ao 7, eu já tenho condição de avaliar o mundo e de aprender a decidir baseado no que os meus pais me permitem vivenciar as experiências. Do 0 ao 7, existe um cérebro que está totalmente focado no desenvolvimento motor e também no desenvolvimento emocional. Por exemplo, a minha filha de 7 anos chegou para mim e disse assim: eu coloquei ela na escola no turno integral 2 dias da semana para elas viverem a experiência, Carla. Não porque nós precisamos, tá? Porque elas têm uma pessoa que cuidam delas, mas eu pensei, deixa eu colocar elas ali para elas entenderem certas realidades, tá? E a minha filha de 7 anos, ela sentou no chão, postura de índio. Ela disse: Mamãe, tu tem um tempo para conversar comigo agora? Tenho. Daí, o que que o adulto nessa hora precisa? Ele precisa sentir. Estar Eu só disponível. consigo, eu só consigo, Carla, fazer isso e proporcionar isso para minhas filhas, porque eu passei literalmente 13 anos da minha vida fazendo muitos atendimentos e imersões de 4, 5 dias com muita liberação de trauma, muita liberação de memória. Entendi, de fato, muito do meu contexto, do contexto de cultura e de inteligência dos meus pais, porque senão a gente entra numa revolta, né? Ai, que triste o que meu pai fez pra mim, que triste o que a minha mãe fez pra mim. Então a gente precisa de um nível de maturidade, de inteligência muito grande para conseguir compreender o que aconteceu com a gente, honrar aquele pai, aquela mãe e fazer essas técnicas todas para que a gente possa se fortalecer enquanto ser humano, né? Então ela pediu: Mãe, eu preciso conversar sobre o turno integral. O que que é? Olha, a gente fica lá sem fazer muita coisa útil. E aí ela trouxe 3 características das crianças ao redor dela que eu me preocupei porque ela apontou um tipo de maturidade que as crianças não têm. Ou seja, ela tem 7 anos e ela já se sente um peixinho fora d'água em relação à maturidade de conversa, de diálogo e de troca. Então, por exemplo, o conteúdo que o teu espectador, Carla, tá tendo a oportunidade de conhecer agora, nesse vídeo de 15, 20 minutos, é um conteúdo que eu já que investi muitos anos em estudos, né? E em termos financeiros, nem vamos contabilizar aqui que o teu espectador, você está oferecendo isso para as pessoas que estão assistindo agora de uma forma muito generosa, para que eles possam avançar e evoluir, para que a gente possa, daqui 40 anos, para os pais que estão assistindo esse vídeo, daqui 40 anos a gente vai começar a ter uma sociedade diferenciada, porque esse tipo de conteúdo vai começar a chegar na maior parte da população e nos 4 cantos do mundo, né? Não só em um determinado lugar. Então, nessa primeira fase, aonde a criança precisa desse apoio cuidadoso para o seu desenvolvimento motor e psíquico, porque a criança precisa entender tudo que está acontecendo. Não basta a gente dizer para a criança, coloca a pantufa porque tá frio. A criança precisa sentir o frio na solinha do pé dela. Precisa ter a necessidade de Ela, colocar a pantufa. exato. Ela precisa compreender que aí o corpo dela vai começar a avisar. Olha, tem algo desagradável acontecendo, né? E outro fato, Carla, por exemplo, que acontece muito com a minha filha mais nova. Em dias frios, quando ela começa a ficar agitada, Carla, ela começa a ficar agitada, ela fica super excitada, querendo pular, querendo comer, querendo fazer 1 milhão de coisas. Eu chego nela e eu toco nas mãos dela. Estás lá. As mãos dela, ela é super magrinha, tá? Bem mais magrinha do que a minha filha mais velha. Elas têm 1 ano e 1 mês de diferença.
E então eu sei que ela está com frio, mas ainda não identificou. E aí eu digo, filha, olha, o teu agito pode estar vindo do fato que o teu corpo está com frio e você não está identificando que é frio. Podemos fazer um teste? Vai lá e coloca uma blusinha por baixo da tua roupa ou coloca uma jaqueta e vamos verificar se você se acalma. E ela vai lá, ela coloca e aí, de repente, ela começa a querer mudar a brincadeira. Ela fica calma, daí ela quer desenhar ou ela quer fazer um artesanato, né? Ela para com aquela Está necessidade de toda. mexer o corpo, Para porque na aquecer, verdade porque ela estava é a uma aquecer para necessidade de aquecer. aquecer. Exato. Porque assim, Carla, tu fizeste uma pergunta que eu gostei muito, que é assim, Jaque, podemos fazer um vídeo sobre Burnout, né? Que é essa. Burnout. Foi, né, Carla? Burnout. Burnout. Muito do que acontece com a síndrome de burnout também tem um reflexo desses setênios, porque a compreensão da nossa autogestão já começa aqui. Se do 0 aos 7 anos, todo mundo que está nos ouvindo agora compreender que a gente precisa proporcionar para as nossas crianças como o mundo é divertido, mesmo fazendo o que tem que ser feito. É divertido fazer tarefa, é divertido arrumar o quarto, é divertido contribuir com a mamãe na casa, é divertido eu aprender a lidar com o fogo. As minhas filhas, por exemplo, nessa idade, elas fazem omelete, a Alessa sabe fazer pão, a Cecília faz a própria tapioca dela, que é a melhor tapioca da casa. E a Cecília tem 7 anos, né? E certa vez uma dentista, ela olhou pra mim e disse assim: "Nossa, que absurdo o que tu faz com as tuas filhas". E aí eu olhei pra ela e disse assim: "Absurdo por quê?". E ela: "Porque isso que tu faz é perigosíssimo". E aí eu perguntei: "Perigoso por quê?". E aí ela trouxe: "Porque é perigoso um dia elas acreditarem que elas sabem o que elas estão fazendo e acontecer alguma coisa muito ruim, como elas ligarem o fogo do fogão e se queimarem, né?". Então, aquela dentista, ela estava, Carla, projetando em mim algo que ela não curou nela, nos traumas dela, na percepção do mundo dela. Se ela estivesse diante de uma mãe insegura, se eu fosse uma mãe insegura, ou não uma cientista como eu sou, uma pesquisadora como eu sou, ali eu me colocaria em dúvida sobre tudo que eu venho estudando. Então, eu não tive a oportunidade de ter mais tempo para sentar com ela e conversar, mas eu fiz o seguinte questionamento para ela: Olha, eu acho que a destreza que um adulto tem, né, de reflexo, de racionalidade para lidar com o fogão, com certeza é maior do que uma criança de 7 anos. Mas se eu não puder confiar nas minhas filhas, que elas vão ir para o fogão quando eu estiver por ali, é um acordo que eu tenho com elas. Mamãe, posso fazer a minha tapioca? Pode, porque elas não ficam sozinhas na casa. Eu Claro. não deixo elas sozinhas e saio, né? E quando elas chegarem na maturidade de poderem ficar sozinhas na casa, até lá, elas já vão ter entrado no segundo setênio, que é dos 7 aos 14, que já é outro desenvolvimento, começa o mundo emocional. Começa o mundo da imaginação nesse momento, o mundo da instrução formal, Carla, começa dos 7 aos 14. Então, a criança, ela ali, do 0 ao 7, ela consegue ligar o fogão, mas ela não vai atentar se tem coisas do lado do fogão que podem pegar fogo, como pano ou madeira. Do 7 aos 14, ela já sabe, o cérebro dela já, olha aqui, ó, esse pano aqui eu tenho que afastar, porque se ele ficar perto da chama, ele pode pegar fogo, né? Essa madeira aqui eu vou ter que tirar daqui de perto, porque ali dos 7 aos 14 já inicia uma outra, o cérebro, a neuroanatomia da criança, ela se volta já para um outro formato do aprendizado, né? Já é outra coisa.
Então, se eu pudesse deixar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que a primeira coisa é para os pais que têm certo receio, certo medo de conduzirem os seus filhos com essa liberdade, eu diria, eu sei, Carla, que tu sempre coloca o meu contato na descrição dos vídeos, né? Sim, sim, sim. Mas se essas pessoas sentirem que precisam de um atendimento para liberarem suas memórias, seus bloqueios, seus traumas, para que elas possam se entender de uma forma a proporcionarem para essas crianças uma maior liberdade de percepção, eu diria que é o primeiro passo para que a gente possa construir uma sociedade até melhor lá na frente, né? O segundo passo é esses pais se darem um pouquinho de coragem e permitirem essa liberdade para essas crianças, né? A criança viver o que ela tem que viver ali no dia a dia, não de uma forma negligente, né? Eu digo isso. Não é de uma forma negligente, que é deixa solto, Jacqueline, deixa desculpa se interromper. virar. Aguarda só um segundo, que eu tenho aqui o meu gato a tentar abrir a porta dos escritório. Espera aí, porque... Vai, está a abrir. Peço desculpa, é que o meu gato consegue abrir a porta, salta, salta, até conseguir Ah, abrir a porta do escritório. Pronto, já abriu. querido. Bom, então, Carla, acho que para Desculpa. finalizar, o segundo aspecto seria essa coragem de se permitir, né, darem para essas crianças de uma forma acurada, que vem de cura, né, Carla? Porque cura, na verdade, é cuidado, é o zelo, é essa minúcia do cuidado, né? De uma forma acurada. Darem essa liberdade para essas crianças poderem sentir qual é a roupa que querem ir para a escola, qual é o tipo de comida que querem se experienciar no fogão, o piso tá frio ou não, né? Enfim, essa liberdade ela vai ser altamente influente nas escolhas dessas crianças na vida adulta. E eu acho que o terceiro conselho, Carla, é prestarem atenção naquilo que vocês estão permitindo as crianças não fazerem. Se o meu filho não viver a experiência, X experiência, o que é que eu tô tirando dele, né? Qual é a capacidade que eu tô tirando dele? Então, é preciso que se faça essa reflexão, e eu sei que esse tipo de reflexão às vezes é difícil pelo mundo corrido que a gente vive, né? Eu acho que, é assim, só resumindo rapidamente, aquilo que tu estás, no fundo, os teus conselhos é, os pais têm que passar a olhar para as crianças como, confiando nelas, identificando que eles são uns indivíduos autónomos, independente, porque eu acho que os pais, o proibir sem explicar, a criança fica sem capacidade de perceber porque é que me estão a proibir isto ou porque é que eu não posso fazer isto. Portanto, e a aprendizagem passa pela experiência, e as crianças, quando vão crescendo, observam muito pela experiência, eles vão aprendendo, observando os pais e observando o mundo que os rodeia. Se nós vamos castrando as crianças por medo, por insegurança, por superproteção, seja como quiseres, impedindo que elas experienciem as várias coisas que vão surgindo, elas não vão aprender a fazê-las, perceber se são perigosas ou não e qual é a melhor forma de fazer determinada coisa. E, portanto, não conseguem lidar com essa situação de uma forma assertiva. E depois isto aplica-se para o resto da vida, noutras É. proporções. Percebi? No fundo, a Sim. mensagem. E, se nós retomarmos a ideia da antroposofia, nesse primeiro setênio, então, é o mundo físico, é a fase em que o corpo físico está nessa transformação rápida, então essa saúde física precisa ser apoiada da criança. A criança precisa experienciar certas coisas e precisa da condução desse adulto para que ela compreenda o que está acontecendo. Então, o diálogo nessa fase é muito importante. E é uma fase que precisa ser abraçada com muita diversão. Então, muita diversão, muita experiência. Para finalizar, Carla, tá? Um último exemplo que eu dou. Hoje de manhã, às 11 da manhã, eu fui no salão fazer o meu cabelo e eu levei as minhas duas filhas comigo.
E nesse salão, eles cuidam muito das crianças, assim, é um tratamento muito legal. 11 da manhã é 1 hora antes do almoço. Lá no salão, a menina do salão ofereceu: Meninas, vocês gostariam de tomar um cappuccino e comer um bolo de coco? E a Alessa, minha mais velha, perguntou: Mamãe, nós podemos? Eu disse: Filha, a escolha é de vocês. Ela tomou uma bela taça de cappuccino, comeu uma deliciosa fatia de bolo. E aí, de repente, depois que ela comeu, ela veio: Mamãe, mas agora são 11h40. Daqui a pouco nós vamos almoçar. E eu disse: Sim. E ela: Eu não tô com nada de fome. E eu disse: Pois é, filha. Daí eu parei, pedi pra a moça me dar 2 minutos. E eu disse pra ela: Filha, sempre na vida, as nossas escolhas, elas têm um efeito. A mamãe deixou você tomar o seu cappuccino e comer o teu bolo, mas hoje, com 8 anos, tu entendeu que antes de você dizer sim para algo que parece muito delicioso, você precisa começar a lembrar o que que tem, né? O que que tem no teu entorno e o que que é válido para ti ou não. E eu levei elas para almoçar num restaurante que elas amam aqui. Então ela conseguiu chegar lá e divertidamente ela se serviu pequenas porções das comidas que ela gosta, ou seja, ela aprendeu que tá, tudo bem, dependendo do que eu escolho, eu tenho uma consequência. Mas eu consegui dar a volta aqui, ó, consegui comer o que eu queria, mas porém, Com menos todavia ela quantidade. aprendeu, né? É. E foi uma experiência dela, né? Foi uma experiência que ela viveu ali, ela no mundo dela, e eu, como adulta, estava ali para apoiar qualquer tipo de dúvida ou de medo que surgisse para ela, né? Então, eu acho que o conselho final que a gente poderia deixar nesse vídeo é: a criança, ela não é ainda, Carla, autônoma, É. porque ela precisa do ponto do adulto para fazer inúmeras coisas do 0 ao 7, né? Do 0 ao 7 é o período de maior não autonomia da criança, né? Depois é que ela começa a ter uma racionalidade que ela consegue sozinha decidir algumas coisas. Mas a capacidade que a criança dos 7 aos 14 vai ter de tomada de decisão, ela é proporcional ao quanto que do 0 ao 7 esses adultos ao redor permitiram essas crianças experienciarem o que quer que elas quisessem experienciar com liberdade, né? Esse vídeo, Carla, essa aula, ela poderia durar inúmeras horas, porque olha o que me veio agora, que eu não tinha anotado, tá? Nas minhas anotações. Aquelas crianças, Carla, que são criadas com a babá, com o pai ou a mãe muito em cima delas, que elas não podem correr soltas. Imagina que tu tá num parque, Carla. Eu já vi, tá? Duas gêmeas numa, num pátio de uma igreja, um pátio enorme. Os avós cuidando e em nenhum momento aquela criança se sentiu sozinha. Isso gera uma ansiedade pro organismo da criança muito sério. Porque a criança, ela em nenhum momento ela consegue andar 50 passos e não ter um adulto ali do lado dela assim, né, em cima. É isso que eu tô querendo dizer. O correto, Carla, seria aqueles avós sentarem ali ou numa cadeira ou no cordão da calçada, não sei. Deixa a criança se afastar. Deixa a criança ir até onde ela consegue ir, que é livre, porque aquela igreja era toda cercada. A criança não ia fugir, né? Se ela caísse, batesse o rostinho, batesse a mão, ela já caiu, ela já bateu. E ela precisa experienciar isso para que ela tenha depois a autonomia motora do corpo dela. E Então, confiar nela, não é? E confiar nela. confiar nela. Aquelas crianças lá, aquelas duas, lá na frente, provavelmente elas vão ter certas inseguranças que só vão aparecer lá, talvez na vida adulta, aos 18, na hora de escolher o curso para o vestibular,
para escolher a profissão, a segurança de motricidade, né? Mas enfim, eu acho que é isso, Carlos, que eu posso contribuir hoje. Eu fico muito agradecida pelo teu convite. Espero vê-los em breve. Jacqueline, eu que agradeço, muito obrigada. Vamos encontrar-nos certamente para falar dos 14 aos 21 e depois fazer a ligação dos três seténios e falar de outros temas interessantes e úteis para as pessoas, melhorando sempre o conhecimento e esta informação é muito enriquecedora, principalmente para as pessoas que têm crianças pequenas, estão a pensar ser pais e podem ir corrigindo no futuro as suas atitudes e tendo crianças melhores e depois são adultos melhores. Exato. Mais uma vez, muito obrigada. Em breve encontramos novamente. Um grande beijinho. Corra tudo pelo melhor aí, pelo Rio Grande do Sul. Nós aqui vamos ter Obrigada. notícias e nós vamos falando. E um grande beijinho, Jacqueline. Até à próxima. Obrigada, espero que tenham gostado. Até à próxima.